Olá pessoal, professor Wagner Cardoso, uma satisfação enorme estar com vocês mais uma vez, num momento diferente, num momento de reflexão, e eu quero falar para vocês que é importante que você se mantenha em casa nesse momento, tá? E vamos começar o nosso conteúdo aqui, nós vamos começar a nossa videoaula. Pessoal, antes de iniciar essa quarentena, nós estávamos falando sobre circulação, sobre o sistema circulatório. Então, só relembrando o que nós falamos nas nossas últimas aulas, nós falamos dos tipos de circulação, das funções da circulação, que seriam funções de manutenção da temperatura corporal, de transporte de substâncias, funções de transporte de excreta, de sais minerais, de hormônios. Então nós falamos de tudo isso em termos de circulação. Falamos da circulação, quando a circulação ela é simples, o sangue passa uma vez pelo coração, que ocorre nos peixes. Falamos da circulação dupla, que o sangue passa duas vezes pelo coração. Nesse caso, você vai observar essa circulação dupla em anfíbios, em répteis, em aves, em mamíferos. Falamos da circulação quando ela é completa e incompleta. Circulação completa é aquela em que não ocorre a mistura do sangue venoso com arterial. A gente vai observar essa circulação em peixes, você vai observar essa circulação em aves e você vai observar essa circulação em mamíferos. E a circulação incompleta. Falando da circulação incompleta, da circulação que ocorre tanto em anfíbios quanto em répteis. Falamos dos tipos de corações. Falamos dos corações dos peixes, corações com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Falamos da circulação dos anfíbios, dois átrios e um ventrículo. Falamos da circulação dos répteis, que aí eu disse que existe uma divergência. Alguns autores colocam como 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E aí eu posso dizer para você essa divergência pela questão dos ventrículos, que não são completamente divididos. Existe uma estrutura, um septo, que ele é incompleto, tá? Observando que nos crocodilianos há uma exceção, o coração é um pouco mais evoluído. Lembrando, crocodilianos seria o crocodilo e o jacaré. Esses ventrículos, pessoal, dos crocodilianos, eles têm o sangue que continua se misturando, continua sendo uma circulação incompleta. Por quê? Nós vamos observar que ocorre essa mistura através do fórame chamado fórame de Paniza. Ok. Pessoal, aí vejam, nesse material isso aí foi só uma síntese do que nós falamos em aulas anteriores, tá? Nós iríamos entrar nessa questão de circulação, nós iríamos entrar na questão da circulação humana. Acredito que nós falamos da circulação humana. Então, lembrem dos vasos sanguíneos, veias e artérias. O que chega ao coração chega por veia, o que sai do coração sai por artéria. Pessoal, observamos também a questão minimalista da circulação, detalhada da circulação humana, tá? Então, vamos só ver no detalhe. Vou colocar um esqueminha para você observar da circulação humana, tá? Então, o sangue venoso, ele parte dos tecidos por veias, que são chamadas de veias cavas, e aí você vai observar que ela chega aonde? Chega no átrio direito. Então, as veias cavas levam o sangue venoso para o átrio direito. O sangue do átrio direito, ele vai passar por onde? Ele vai passar por uma válvula chamada válvula tricúspide. Olha, do lado direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito, existe a válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela leva o sangue venoso, tá? Ou melhor, ela serve de conectivo do sangue venoso que vem do átrio direito para o ventrículo direito, ok? O sangue do ventrículo direito, ele sai, sai por artéria. E aí nós vamos observar, pessoal, que é uma artéria chamada de artéria, a artéria que vai para o pulmão é a artéria pulmonar. Pessoal,
ocorre um processo chamado de hematose. A hematose é a troca gasosa. O sangue, ele libera o gás carbônico e absorve o oxigênio. Então, ele deixa de ser sangue venoso e passa a ser um sangue arterial. Sai do pulmão e vai para o coração. Lembrando, o que chega ao coração chega por veia. O que chega ao coração chega por veia. Então, o sangue, olha lá, ele vem por veia, chegou ao coração. Pessoal, quando ele chega ao coração, nós vamos observar o seguinte: esse sangue que chega ao coração chegou por veia. Que veia é essa? Veia do pulmão, veia pulmonar, tá? Pessoal, esse sangue veio por veia, mas é um sangue arterial. Chegou no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele é impulsionado, passando pela válvula bicúspide ou mitral para o ventrículo esquerdo. Olha, do átrio esquerdo passa por o ventrículo esquerdo, ok? Lembre, do lado esquerdo é um sangue arterial, é um sangue especial. Pessoal, aí o sangue ele vai sair da onde? Ele vai sair do ventrículo esquerdo. As paredes do ventrículo esquerdo, elas são mais espessas. São mais espessas porque o sangue sai com uma maior pressão. E esse sangue ele vai para onde? Ele vai ser distribuído para os tecidos. Quando ele sai pela artéria mais calibrosa do corpo humano, que é a artéria aorta, ok? Então, a artéria aorta leva o sangue arterial. Então, lembra desse detalhe: o que chega ao coração chega por veia e o que sai do coração sai por artéria, ok? Pessoal, então você vai pegar o seu material, você vai lá em exercícios conceituais da apostila 1 ainda, e na página 397. Então, página 397, exercícios conceituais. Eu selecionei duas questões aqui para nós fazermos. Observe, pessoal, a questão número 4. Questão número 4, tá? Coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O átrio direito recebe sangue venoso, o átrio esquerdo recebe sangue arterial. Mistura-se no ventrículo. Isso é encontrado exclusivamente nos... Então, observe, pessoal, questão da página 397, coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O átrio direito recebe sangue venoso, o átrio esquerdo recebe sangue arterial, mistura-se no ventrículo. Então, isso é encontrado exclusivamente aonde? Nos anfíbios, tá? Coração com 3 cavidades, né? Completamente divididos, né? Professor, aí poderia ser répteis? Alguns autores poderiam até citar répteis, mas nós vamos observar o seguinte, pessoal. Quando ele fala numa questão dessa e ele coloca anfíbios e répteis, você vai observar o seguinte: evolutivamente você tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então você caracteriza o seguinte em termos de coração, tá? Você coloca o anfíbio com 2 cavidades, coração com 2 cavidades, ou melhor, o peixe com 2 cavidades, os anfíbios com 3 cavidades, os répteis com 4 cavidades, sendo que os ventrículos não são completamente divididos, com exceção dos crocodilianos, tá ok? Aves e mamíferos, 4 cavidades completamente divididas, tá ok? Aí vamos lá, eu marquei na 4ª questão, letra A. A 5ª questão, ela reforça o que foi falado em termos de coração dos vertebrados. O esquema 1, 2, 3 e 4 mostra os sistemas cardiovascular de vertebrados. Olha na figura 1, coração com 2 cavidades, peixes. Figura 2, coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. A figura 3, coração com 2 átrios e tem 2 ventrículos, mas não são completamente divididos. Répteis. E aí você vai observar a figura 4, na verdade, né? A figura 3 foi essa que eu comentei. A figura 4, você vai observar 2 átrios e 2 ventrículos, 4 cavidades completamente divididas. Então aí vem a pergunta: sobre esse esquema não se pode afirmar. O esquema 1 é caracterizado de animais pecilotérmicos aquáticos?
Pessoal, é verdade. Ele está falando de quem? De peixe. Pecilotérmico significa o quê? Não existe controle de temperatura. A água está quente, o peixe está quente. A água está fria, o peixe está frio. Tá? O esquema 4 permite completa separação do sangue arterial e venoso. Verdadeiro. O sangue venoso passa do lado direito. O sangue arterial é especial, passa do lado esquerdo. Tá? Olha lá. A letra C. Nos animais com o esquema 2 e 3, ocorre mistura de sangue arterial e venoso. Correto, tá? Tanto nos anfíbios como nos répteis, 2 e 3, ocorre essa mistura. Veja o 2. O esquema, a letra D. O esquema 1, 2 e 3 são características de uma circulação dupla completa. Olha, o esquema 1 é dupla, o esquema 1 é peixe, circulação é simples, o sangue passa uma vez pelo coração. Então está errado, tá ok? Então você tem que entender a questão de circulação simples dupla, completa e incompleta, e entender os corações. Quem tem 2 cavidades, quem tem 3 cavidades, quem tem 4 cavidades, tá? Então você tem que entender isso, aí você entende circulação. Beleza? Então, você vai marcar na quinta questão, letra D. Tá, pessoal? Na questão da circulação, você vai observar ainda o capítulo 5. O capítulo 5 fala de circulação humana, ainda da apostila 1. Ele vai falar da questão de veias e artérias, que nós já comentamos, fomos bem sucintos, mas já comentamos. Veia chega ao coração e artéria sai do coração. Fala também da questão dos capilares. Nós vamos observar que nesse capítulo ele vem tratar da questão do coração, das partes do coração. Fala do nó do sino atrial, que seria o marca-passo do coração. Fala também da grande e da pequena circulação. Pessoal, é interessante você conhecer a composição do sangue. Observe que o nosso sangue, ele é disposto em 2 partes. A parte líquida, chamada de plasma, tá? E a parte os elementos figurados, que seria a parte sólida. A parte líquida, o plasma, é composto principalmente por água. Existem sais minerais, existe proteína compondo essa parte líquida. Na parte sólida, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar as hemácias, nós vamos observar os leucócitos e nós vamos observar as plaquetas. Tá? Hemácias, plaquetas e leucócitos. Hemácias conhecidas como eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, tem essa função de oxigenação dos tecidos, porque possui um pigmento chamado de hemoglobina. Então nós vamos observar essa questão da oxigenação dos tecidos como função da hemácia. No caso dos leucócitos, os leucócitos também chamados de glóbulos brancos, eles são divididos em granulócitos e agranulócitos. Observa-se a função imunológica. Quando eu falo de granulócitos, eu vou lembrar de que ele tem grânulos proteicos, pigmentos, né? Na questão do citoplasma. E aí você vai observar neutrófilos, basófilos e eosinófilos. No caso dos agranulócitos, você lembra de monócitos, linfócitos. Pessoal, nós iremos comentar num processo chamado de diapedese. Diapedese é a migração dos neutrófilos, que eles saem do local de uma determinada do vaso e vão para um local da infecção. Quando eles saem do vaso e vão para o local da infecção, esse processo de migração de neutrófilos é chamado de diapedese. Pessoal, é interessante conhecer também as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Plaquetas ou trombócitos têm a função de coagulação sanguínea. Existe um esquema cascata de enzimas em que essas enzimas, uma vai acionando a outra como se fosse um efeito dominó. A gente pode até fazer sucintamente falar disso. O cálcio, juntamente com a tromboplastina, age sobre a protrombina, que é uma enzima inativa. Ela se transforma em trombina, que é uma enzima ativa. Ela age sobre o fibrinogênio, que se transforma em fibrina, e aí forma o coágulo. Mas é interessante você saber isso. A questão das funções. Hemácias, olha lá, hemácias, oxigenação dos tecidos. Quando nós falarmos de leucócitos, defesa. E quando eu falar de plaquetas, coagulação sanguínea. Ok?
Pessoal, vou deixar um recadinho aqui final para vocês, na questão de você estudar a apostila 2, tá? Se você tiver recebido a apostila 2, tá? Você já começa a estudar o próximo capítulo, capítulo 6, que fala de quê? De doenças cardiovasculares e fala de sistema linfático. Eu tive que falar um pouquinho de circulação, porque sistema linfático é uma continuação de circulação. Então, você tem que observar os principais órgãos do sistema linfático, o timo, a questão do baço, dos gânglios, né? Do sistema ganglionar. Você tem que observar a questão do que é linfa, tá? As funções da linfa. Então, você vai encontrar isso tudo no capítulo 6. Existe uma doença chamada filariose, tá? Uma parasitose causada por um vermezinho chamado Escherichia bancroft. Tá? É mais conhecida como elefantíase, o nome dessa parasitose. E está relacionado muito ao sistema linfático. Observe as funções do baço, do timo, tá? Então você vai ler, vou dar essa tarefa para vocês, de ler o capítulo 6, estudar o capítulo 6. E na próxima aula a gente vai comentar esse capítulo e nós vamos responder as questões. Já adianto para vocês, você dando uma lida nesse capítulo 6, você já pode fazer o seguinte, você já pode responder os exercícios contextualizados, tá? Exercícios contextualizados lá da página 375 da apostila 2 e da página 376 e 377, ok? Então vai da página 375 à página 377, você já pode fazer os exercícios contextualizados. Ok, pessoal? Vou deixando meu abraço, o meu carinho, força aí nessa quarentena, vamos estudar, tudo passa, ok? E esse período difícil que o Brasil está passando, que o mundo está passando, ele vai passar, tá? Então, um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Valeu!